Estudo não traz unção. Você é uma hipócrita. Vamos bater palmas. Palmas pro amiguinho de Jesus, porque hoje ele voltou animado. E eu confesso pra vocês, eu amo quando um amiguinho de Jesus comenta. Por que ele não comenta? Ele me entrega meu roteiro prontinho, eu não preciso nem pesquisar tema. O cidadão veio cheio de glória, de ousadia, de coragem pentecostal de internet, pra me dizer que estudo não traz unção. E escreveu isso como? Com erro de português, sem concordância, sem lógica, sem interpretação de texto. Ou seja, ele tentou me humilhar e acabou virando prova estatística do meu próprio vídeo. E eu já sei que vai ter chilique no comentário. Ai, Fernanda, que soberba. Ai, Fernanda, Deus usa o simples. Ai, Fernanda, você está sendo elitista. Amiguinhos de Jesus, ser simples é uma coisa. Ter orgulho de ser intelectualmente inapto é outra. Vamos começar com a parte que o amiguinho de Jesus odeia mais do que contexto bíblico. Dados. O INAF 2024 mostrou que 29% dos brasileiros entre 15 e 64 anos são analfabetos funcionais. Traduzindo para o português do culto de terça-feira, a pessoa até lê, reconhece frase, decodifica texto, mas não compreende com consistência, não interpreta direito, não relaciona informação, não sustenta raciocínio. Em resumo, ela lê, mas não entende. E calma, porque melhora. Além desses 29%, outros 36% estão só no nível elementar. Ou seja, não estão no grupo mais grave, mas continuam com dificuldade séria, quando o texto exige mais do que frase pronta, versículos de status, slogan de congresso, áudios de WhatsApp ou legenda de Instagram com receba. E no final, proficiente topo de leitura, só 10%. Só 10%. Então vamos falar com honestidade, sem teclado ungido no fundo? O Brasil não tem só uma crise de fé. O Brasil tem uma crise de educação, de leitura. E quando uma crise de leitura encontra o púlpito, nasce o amiguinho de Jesus, teólogo freestyle. Porque Bíblia não é legenda de Instagram. Bíblia não é frase de caneca. Bíblia não é print com pôr do sol atrás. Bíblia é texto. E texto exige leitura, contexto, coerência, noção histórica, comparação, gênero literário e, pasmem, interpretação de texto. Mas o amiguinho de Jesus acha que basta um microfone, um blazer brilhante, 2 mistérios, 3 receba e um crente que dá glória. E um versículo arrancado do contexto como se fosse cupom celestial. E pronto. Virou autoridade doutrinária. Não é assim não, amiguinho. Virou só karaokê de versículo fora de contexto. Agora vamos piorar, porque eu gosto de ver o amiguinho de Jesus brigando com a realidade. No PISA 2022, só 50% dos estudantes brasileiros de 15 anos atingiram o nível mínimo de leitura. Metade não alcançou o básico para identificar a ideia principal, localizar informação, compreender propósito e interpretar o sentido do texto. Traduzindo, metade dos adolescentes brasileiros não atingem o mínimo em leitura. Só 2% chegaram aos níveis mais altos. 2%. Então vamos fazer a conta que o amiguinho de Jesus foge de fazer. Se a escola já entrega uma geração com leitura fragilizada e a igreja, ao invés de corrigir isso, entrega microfone, palco, autoridade e coragem para abrir igreja na garagem, o que que nasce? Nasce isso aí que a gente está vendo, minha gente. Versículo recortado, literalismo preguiçoso, doutrina de TikTok, escatologia de corrente de WhatsApp, pregação feita no susto, pastor que acha que contexto é nome de ministério jovem. E eu vou falar uma frase que vai deixar muito amiguinho de Jesus passando mal no comentário. O evangelicalismo brasileiro, em muitos ambientes, não ficou ruim por falta de unção. Ficou ruim por excesso de gente despreparada no microfone. Sim, gente medíocre doutrinariamente. Não todo, mas uma parte enorme, barulhenta, emocional e muito influente. Porque criou uma cultura em que estudar virou suspeito, ler contexto virou religiosidade, exegese virou frieza, rigor virou falta de espírito e ignorância virou dom espiritual. Agora, olha só a tragédia gospel brasileira. Se você estuda, você é soberba. Se você corrige texto, você é fria. Se você fala de contexto, você é... Como é que fala? Comunista. Mas se você grita, chora, recorta Jeremias como se fosse horóscopo pentecostal, repete bordão, usa aquela saia horrorosa no joelho e faz cara de download celestial, aí você aprofunda. É ou não é o país do
entretenimento doutrinário gospel. E agora eu quero te fazer uma pergunta simples, amiguinho de Jesus. Ser pastor é profissão ou hobby espiritual com microfone? Porque se não é profissão, pare de agir como se fosse carreira, autoridade, liderança, aconselhamento, influência sobre família, influência sobre culpa, influência sobre medo, influência sobre saúde emocional, saúde mental e política. Mas se você admite que pastor ensina, aconselha, interpreta texto, influencia decisões, forma visão de mundo, mexe com casamento, filhos, culpa, trauma e espiritualidade, então, meu querido amiguinho de Jesus, o mínimo que você tem que fazer é estudar. Porque me diz aí, você aceitaria um médico dizendo, eu não fiz medicina, viu? Mas eu tenho a unção e o Espírito Santo vai operar. Você deitaria na maca, deixaria ele te abrir com bisturi, entregaria o rim, a vesícula, o joelho, o útero? Claro que não, né? É óbvio que não entregaria. Então, por que você entrega sua mente, sua culpa, sua fé, sua família, sua leitura bíblica e às vezes até o seu voto para um amiguinho de Jesus com carisma, microfone e zero método? E aqui vai mais uma observação minha, porque eu sei que tem amiguinho de Jesus que gosta. O próprio INAF mostrou que entre os jovens de 15 a 29 anos, a parcela nos níveis mais baixos do alfabetismo funcional cresceu de 12% para 14%. Ou seja, nem a geração que acha que sabe tudo, porque viu 3 rios de teologia e um corte de podcast, escapou da piora de leitura e interpretação de texto. Então, quando o amiguinho de Jesus escreve, estudo não traz unção, você é uma hipócrita, eu com toda a paz do mundo e amor cristão te digo, talvez estudo não traga unção, mas ele evita heresia, evita manipulação, evita abuso espiritual, evita terrorismo doutrinário, evita que o púlpito vire um stand-up ruim com versículo recortado e evita que o pastor explore o pobre para andar de Ferrari. E num país em que 29% são analfabetos funcionais, 36% ainda estão no nível elementar, só 10% são proficientes, só 50% dos estudantes atingem o mínimo de leitura e só 2% chegam aos níveis mais altos e os jovens ainda pioraram os níveis. Tratar desprezo pelo estudo como virtude espiritual não é humildade, é irresponsabilidade com glitter gospel. O problema do Brasil não é o povo ter fé. O problema é o analfabetismo funcional virar método de liderança. Porque quando falta leitura, sobra slogan. Quando falta contexto, sobra manipulação. Quando falta método, sobra espetáculo. E quando falta o estudo, nasce o amiguinho de Jesus, que acha que gritar substitui o pensar. No próximo vídeo, eu vou te mostrar por que a reforma protestante abriu a Bíblia, mas o evangelicalismo brasileiro abriu a porteira, transformando o acesso à escritura em desculpa para improviso teológico, pastor sem preparo e doutrina de WhatsApp. Escreve aqui embaixo, Martinho Lutero teria se arrependido.